Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar. Para a glória de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresente-o perante a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresenta-se perante Eleazar, o sacerdote, qual por ele consultará segundo o juiz de Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenou o Senhor, porque tomou Josué e apresentou-o perante a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele pôs a mão e lhe deu a sua ordem, como o Senhor falara, por intermédio de Moisés. Número capítulo 27, versículo 18 ao 23. Josué é fruto de discipulado. Ele esteve ao lado de Moisés desde o início da jornada no deserto. A primeira missão que lhe coube foi selecionar homens para guerrear contra Amaleque. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Esteve presente em todos os momentos críticos da jornada pelo deserto. Com isso, o serviço na obediência prática, ele se transformou em um grande líder. Josué, filho de Naum, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele a mão, assim o filho de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Grandes homens de Deus aprenderam o discipulado com seus líderes espirituais durante anos. Tiveram a oportunidade de demonstrar obediência, fidelidade e submissão. Quando foram chamados a ocupar a liderança, estavam preparados, e Deus lhe falou e confirmou o chamado para a sua obra. O grande empecilho hoje é que muitos não querem esperar, obedecer e submeter-se, por isso são rejeitados. No Novo Testamento temos exemplo tópico de ministros fruto do discipulado contínuo. Timóteo, desde jovem, tornou-se companheiro e companheador do apóstolo Paulo. A palavra injetada pela sua piedosa mãe na infância teve terreno e ambiente fértil para desenvolver-se. Paulo, o chamado de filho amado e fiel do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ministro de Deus no Evangelho de Cristo e ainda de verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Essa expressão demonstra o apreço que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo. Também o seu caráter com o passar dos anos não foi difícil. Timóteo compreendeu seu chamado ministerial. A reação ao chamado de Deus teve que ser de humildade e surpresa. Cada cristão deve ter um senso de autoridade e de ousadia. Devemos ser caracterizados por sinceridade e por uma diligência fora do comum no estudo e na oração. Charles Spurgeon não incentivava ninguém a entrar para o ministério e dizia claramente que, se a pessoa tivesse condição de optar para outra vocação, que assim fizesse. Spurgeon queria no ministério só os que se sentisse fortemente, não ter alternativa. Martinho Lutero advertiu que o homem deveria fugir do ministério, ainda que fosse mais sábio que Salomão e Davi, e menos que tivesse um chamado. Ele dizia: se Deus precisar de ti, saberá como chamar-te. Glória a Deus. Deus é sentimento, um Deus criador ativo que trabalha. O Deus separando santo manifesta o seu amor na obra e da criação. Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança. Isso transmitiu ao homem a capacidade para trabalhar no seu reino, administrando a obra criada. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
18 e Gênesis 2, capítulo 15. Esta é a vocação original do homem no ato da criação. Deus comissionou para o privilégio do serviço no seu reino. O homem, todavia, separou-se e alienou-se de Deus, perdendo sua vocação e, por conseguinte, o seu privilégio no serviço do reino divino. Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 24. Deus vocacionou, então, um povo na pessoa e família de Abraão, para através dele vir este mundo abençoar todas as gerações da terra, conduzindo-as novamente ao domínio e serviço do Senhor. Todo o até é, na verdade, o registro da história de um povo vocacionado, chamado para Deus para o seu destino divino trabalhar na obra divina. É um fato que esse povo revela continuamente infidelidade na sua vocação e que por isso mesmo precisa ser ele próprio, também renovado pela graça e misericórdia de Deus. No NT, vocação significa o chamado de Deus para a salvação, isto é, a separação do mundo para o serviço de Deus no mundo. Salvação não é um fim de si mesmo, mas tem a dimensão do serviço, e o cristão é chamado a pertencer ao reino de Deus, para pertencer ativamente, ocupando seu lugar no corpo de Cristo. Podemos dizer assim, que a vocação do homem é ser cristão, e ser cristão é estar ativo na obra de Deus em Jesus Cristo. A vocação do cristão é a afirmação da impossibilidade humana de sua autorrealização, já que o homem somente alcança sua imaturidade a sua plenitude, quando envolvido na obra e no reino de Deus nesse mundo. É por isso que a iniciativa do chamado é sempre Deus, uma expressão da sua livre graça. O chamado divino chega ao homem através de Jesus Cristo e tem a dimensão da vida eterna. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa essas pessoas, põe nas tuas mãos, ajuda elas, meu Pai, a ter o chamado, Senhor Deus, meu Pai dela, meu Pai, Pai, concluída, Senhor Deus, meu Pai, por Ti, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, esse chamado, toma essas pessoas nas tuas mãos, ajuda elas a vencer, ajuda elas, meu Pai, ter uma vida contigo, Senhor. Pai, é que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.